Bom dia a todas e todos. Meu nome é Otaviano Toshiaki Wada, eu sou delegado de polícia e mestrando em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre conceitos essenciais da disciplina Direitos Humanos. É muito comum a gente estudar a disciplina, saber pontos específicos sobre a matéria, mas ao sermos indagados sobre temas primordiais, a gente sente uma dificuldade, principalmente na hora de conceituar o que são direitos humanos e dignidade da pessoa humana. Então, para facilitar, na hora que, numa fase dissertativa, numa prova oral, for necessário fazer a explicação desses conceitos, a gente tem em mente que existe um tripé que facilita a construção de qualquer resposta de forma completa. Este tripé é composto pela doutrina, pela legislação e pela jurisprudência. Então, seguindo essa ideia, vamos dar início aqui conceituando o que são os direitos humanos. Segundo o professor Stephen Marks, da Universidade de Harvard, os direitos humanos são um conjunto de normas que regulamentam o tratamento de indivíduos e grupos, com fundamento em princípios éticos relativos ao que a sociedade considera fundamental para uma vida decente. Então, esse conceito é importante porque já traz que é um conjunto de normas, traz essa normatividade típica do direito e também já fala que é o tratamento não só de indivíduos, como de grupos. Já adianta que é muito importante para a matéria o estudo dos grupos vulneráveis e das minorias. É baseado nesses fundamentos éticos. E a gente já vê pelo conceito que os direitos humanos vão evoluindo conforme a própria evolução da sociedade. Outro conceito doutrinário muito importante é do professor André de Carvalho Ramos, segundo o qual os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vê a semelhança aqui com o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, o professor André de Carvalho Ramos traz esse realce dos direitos humanos em relação aos direitos essenciais e indispensáveis para uma vida digna. A gente vê como é importante os conceitos de dignidade, liberdade e igualdade. Dando um passo além, a gente já trouxe dois conceitos de dois doutrinadores muito importantes aqui. A gente vai trazer o que as declarações, o que os tratados de direitos humanos trazem a respeito. Nesse contexto, é impossível não mencionar a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, documento que deu início à formalização dos direitos humanos no âmbito global após a Segunda Guerra Mundial. Então, é um documento muito importante e muitas vezes a gente acaba não citando, principalmente os primeiros dois artigos, porque a gente considera até que é algo batido, que é algo que não precisa ser reafirmado. Entretanto, esses artigos servem como fundamento muito importante na construção do conceito. O artigo 1º estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A gente vê novamente que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estão presentes aqui no artigo 1º. O artigo 2º, ele também é muito importante e traz a ideia de que todo ser humano tem capacidade para gozar desses direitos e liberdades sem qualquer tipo de distinção, seja por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, qualquer outro tipo de opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O texto chega até a ser redundante, mas com o intuito de reforçar que não existe qualquer condição ou requisito para que qualquer ser humano goze
desses direitos. Dando um passo além, é importante trazer a jurisprudência e trago aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 132, que tratou da união homoafetiva. Essa decisão foi tão importante que foi reconhecida pela Unesco como patrimônio documental no Programa de Memória do Mundo. A Unesco é uma agência especializada da ONU, sediada em Paris, foi fundada em 16 de novembro de 1945 e tem como objetivo construir a paz e segurança no mundo mediante a promoção principalmente da educação e da cultura. A Unesco tem esse programa Memória do Mundo e no Registro Nacional do Brasil, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi considerada um patrimônio documental. Por qual motivo? Justamente por estabelecer essa proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo. A proibição do preconceito como capítulo desse constitucionalismo fraternal. Essa proibição do preconceito, essa desigualação jurídica promove uma situação que afeta as pessoas e vai de encontro ao que o artigo 3 da Constituição Federal prevê como um dos objetivos constitucionais, que é promover o bem de todos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o reconhecimento do direito à preferência sexual é uma decorrência direta do princípio da dignidade humana. Então, fazendo uma interpretação conforme em relação ao artigo 1723 do Código Civil, a união homoafetiva também deve ser reconhecida como família. Então, se qualquer casal de pessoas do mesmo sexo quiser fazer o reconhecimento da união estável, pode fazê-lo, inclusive se o tabelião, se o cartório extrajudicial se recusar a fazê-lo, ele não pode se recusar a fazê-lo, e se eventualmente se recusar, será devidamente sancionado, seja pela Corregedoria do Tribunal de Justiça correspectivo, seja pelo CNJ. Então, a gente vê aqui como é importante ter essa ideia global, trazendo sempre elementos da doutrina, das declarações e dos tratados, bem como da jurisprudência. E já foi aqui falado da dignidade da pessoa humana, tanto no conceito do André de Carvalho Ramos, e aqui na decisão do Supremo, vamos ver justamente o que é a dignidade da pessoa humana. Conceito, é muito importante trazer essa definição de Kant na obra Metafísica dos Costumes, segundo o qual a dignidade traz a noção de que cada pessoa é um fim em si mesmo. Ela não pode ser um meio para a consecução de resultados ou interesses alheios. Etimologicamente, dignidade vem do latim dignitas, que significa honra, digna ou valioso. Também trazendo aqui um conceito da doutrina, novamente do professor André de Carvalho Ramos, a dignidade da pessoa humana é um direito do qual emanam todos os demais direitos, e a dignidade confere um conteúdo ético aos demais direitos. Além disso, onde que está prevista a dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro? Muita gente acha que está no artigo 5º, mas na verdade vem logo no artigo 1º, nos Fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3. Entretanto, um conceito que eu acho essencial aqui é do professor Ingo Sarlet, segundo o qual a dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva reconhecida a cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. E nesse sentido, implica um complexo não só de direitos, como de deveres que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Também propicia e promove a participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante
o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida. A gente vê que esse conceito trazido pelo professor Ingo Sarlet não se limita ao lado dos direitos, também traz essa noção de deveres, de respeito aos demais membros da comunidade e também por essa corresponsabilidade nos destinos da própria existência. Além desses conceitos doutrinários e também da previsão normativa no artigo 1º, inciso 3, é interessante ver como a jurisprudência vem tratando a dignidade da pessoa humana. São diversos exemplos e eu trouxe 2 aqui, em relação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, já indo de encontro ao que o professor Stephen Marx tinha falado no conceito de direitos humanos, que regulamentam os direitos dos indivíduos e de grupos, no caso aqui as mulheres em situação de violência sexual ou doméstica e familiar. Decisão de 2024, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução de um julgamento, seja um julgamento de um crime sexual, seja de um crime de violência, qualquer crime, no bojo da violência contra a mulher. Então, não se pode fazer qualquer menção à vida sexual pregressa ou ao modo de vida da vítima nas audiências. A gente quer evitar aqui a revitimização, que o questionamento da vida sexual pregressa da vítima seja embasada, seja utilizada como forma de diminuir o valor probatório de suas declarações. Qual que foi a base desse julgamento? Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, fundamento da República, mas também trouxe outros fundamentos importantes. Artigo 3º, inciso 1 e 4, que é o objetivo da República Federativa do Brasil em construir uma sociedade livre, justa e solidária, também o objetivo de promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminação. Também trouxe o caput do artigo 5º, que, segundo o qual todos são iguais perante a lei sem qualquer tipo de distinção, e o inciso 1º, que fala que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. No mesmo sentido, artigo 226 da Constituição, que prevê que a família tem especial proteção do Estado e é a base da sociedade. O artigo 5º afirma que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos de modo igualitário entre homem e mulher, ou seja, foi superada constitucionalmente aquela tese de que o homem teria uma prevalência, teria uma posição de superioridade hierárquica em relação à mulher e aos filhos dentro da família. Esse julgamento, ele recrudesce o que o Congresso Nacional já tinha inserido no Código de Processo Penal em 2021, artigo 400-A, que veda a utilização de manifestações alheios aos fatos que estão sendo objeto de apuração nos autos ou de uma linguagem que ofende a dignidade da vítima. Então, na audiência de instrução e julgamento, segundo o artigo 400-A, principalmente naqueles crimes que naqueles julgamentos em que o crime que está sendo debatido, que está sendo instruído, é um crime contra a dignidade sexual, é necessário que as partes zelem pela integridade psicológica e física da vítima. Em relação a esse artigo, eu vou trazer 3 indagações. Qual que é a consequência se alguma das partes desqualificar a vítima? O que acontece se a defesa, porventura, invocar, desqualificar a vítima de forma intencional, com o objetivo de gerar nulidade e, eventualmente, se beneficiando por eventual prescrição do delito? E qual que é a postura que o magistrado deve ter na audiência? Se ele não atuar conforme esse dever, qual que é a consequência? Então, a primeira pergunta, havendo a desqualificação da vítima, há a nulidade do ato ou julgamento. Se a defesa, de modo doloso,
querer invocar esse argumento com o objetivo de gerar nulidade, a nulidade não vai ser reconhecida, uma vez que o acusado não pode se beneficiar da própria torpeza. Por fim, o juiz ele tem o dever de impedir essa prática de desqualificação da vítima e poderá vir a ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente caso não cumpra com esse dever. Aqui no próximo slide eu trouxe rapidamente os fundamentos das respostas. Gera nulidade do ato. A nulidade não será reconhecida se a defesa utilizar de forma intencional. E o magistrado tem esse dever de impedir a prática da desqualificação da vítima. Essa jurisprudência, essa decisão, corrobora uma decisão, aliás, corrobora outras decisões nesse sentido de proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar e também vítima de violência sexual. Outra decisão paradigmática foi essa de 2023, que considerou inconstitucional o uso da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio e agressão contra a mulher. Essa tese, o homem ele lesionava ou chegava a ceifar a vida da mulher e se justificava dizendo que ele apenas atentou contra a vida da mulher em legítima defesa da própria honra. Geralmente o homem havia sido traído, em defesa da honra ele afirmava que matou a mulher. Infelizmente essa tese vinha sendo acolhida pelo Tribunal do Júri, de forma que essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a utilização dessa tese com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção da vida e da igualdade de gênero. Duas indagações que eu faço aqui é se a tese pode ser utilizada durante o inquérito. A gente já viu que não pode ser utilizada na audiência de instrução e julgamento, poderia ser utilizada na fase pré-processual. E se o delegado pode, de modo justificado, entender que o fato foi típico, porém que há incidência de uma causa excludente de ilicitude, especificamente a legítima defesa da honra. Respondendo às duas perguntas, não pode ser utilizada essa tese nem no inquérito policial, porque o julgamento foi expresso. A vedação da utilização da tese da legítima defesa da honra abrange a fase pré-processual, a fase investigativa e a fase processual penal. E não pode a autoridade policial, o delegado de polícia, utilizar nem mesmo indiretamente a tese da legítima defesa da honra. Só um breve esclarecimento. Tinha um posicionamento já mais antigo que afirmava que o delegado de polícia só pode fazer um juízo de tipicidade, não cabendo fazer um juízo de ilicitude das condutas que ele está investigando. Essa posição já está superada, a gente sabe e acontece no dia a dia com muita frequência, casos em que o delegado fazendo um juízo técnico, jurídico e investigativo do fato, verifica que se trata de uma conduta típica, porém que há uma causa excludente de ilicitude, a própria legítima defesa, por exemplo. No caso em que alguém é agredido e para se defender, para repelir essa injusta agressão atual ou iminente, para salvaguardar um direito próprio, ele repele essa injusta agressão, ele acaba lesionando a outra pessoa. Ele praticou um fato típico, porém é acobertado por uma excludente de ilicitude. Aqui no último slide, o fundamento das indagações anteriores obsta tanto a defesa como a acusação, o Ministério Público, o delegado de polícia e o próprio magistrado de utilizar a tese da legítima defesa da honra, abrangendo toda a persecução penal sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Antes de finalizar aqui a aula, um breve apanhado do que a gente viu. Conceito de direitos humanos é um conjunto de normas que regulamentam o tratamento de indivíduos e grupos com fundamento em princípios éticos relativos ao que a sociedade considera fundamental. Conceito este do professor Stephen Marx, professor da Universidade de Harvard.
A gente viu que os direitos humanos, eles encontram supedâneo na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, sendo os artigos 1º e 2º muito importantes nessa conceituação. Também trouxe um julgado que foi considerado um patrimônio documental pela Unesco, o ADPF 132, que reconheceu a união homoafetiva no ordenamento jurídico brasileiro. Depois de estudar o conceito de direitos humanos, a gente viu o conceito de dignidade da pessoa humana, trouxe aqui, dentre outros, o conceito do professor Ingo Sarlet, segundo o qual é um complexo não só de direitos, como de deveres relativos a condições mínimas de uma vida saudável, e também traz essa ideia da fraternidade, que é o respeito aos demais. Esse conceito, como eu já havia salientado, é importante porque tira, o foco tão somente de quais são os meus direitos e também define a dignidade como uma qualidade intrínseca que traz deveres e uma preocupação do ser humano com os demais membros da sociedade. Posteriormente, a gente viu que a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A gente viu esses dois julgados que são reflexos, que são concretizações do princípio da dignidade da pessoa humana em relação a determinado grupo específico. Aqui as mulheres vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica e familiar. Decisões muito importantes que protegem a mulher não somente contra essas práticas criminosas, como buscam evitar a revitimização da mulher durante a investigação, durante a audiência de instrução e julgamento. Finalizo aqui a aula, agradeço a atenção de todas e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida.